vou te mostrar passo a passo uma técnica que pouca gente conhece para fazer médias para grupos de dados em questão de segundos. O fato é que a maioria das pessoas perde muito tempo para separar dados no Excel e, consequentemente, levam horas para fazer médias para grupos de dados que podem ser feitas em questão de segundos, conforme eu vou te mostrar exatamente agora. Bom, então a gente vai utilizar aqui a linguagem R e é bem facinho, presta atenção. Para cada ação que a gente vai aplicar aos dados, existe uma função do R para isso. Então vamos começar, veja. Primeiramente, para a gente poder fazer essas médias de forma muito rápida, a gente vai carregar um pacote. Observe que eu falei a palavra carregar, que é uma ação. Então, para cada ação do R, existe um comando para isso, né? Então, para eu carregar, existe a função library. Observe que eu digito libr, já aparece aqui a opção, ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar o nome do pacote que eu quero carregar, que é o pacote dplyr. Como é que escreve isso? Ó? dplyr, já apareceu aqui, ó. Então, essa função aqui, ela vai carregar esse pacote que eu chamo de dplyr, beleza? E como é que eu faço para executar essa função? Coloque o cursor sobre a linha e aperto Ctrl mais Enter, ok, executei a função. Agora eu tenho acesso às funções desse pacote aqui. Beleza, então se você vem aqui no R e você digita AirQuality, olha que incrível, ó, aparece aqui ó, um conjunto de dados que já está disponível no R. Então vamos usar ele aqui, ó, o AirQuality. Só que para ficar fácil para a gente, eu vou chamar esse AirQuality de dados. Então eu vou dizer que o AirQuality vai ser igual a dados, só para ficar didático aqui, ó. Coloco o cursor sobre a linha, aperto Ctrl mais Enter e aí eu criei agora uma variável, olha só que interessante, chamada dados. Então se eu clicar aqui, presta atenção, se eu clicar aqui, ó, vai abrir a tabelinha de dados. E observe aqui, ó, que nós temos dados da qualidade do ar, por isso que o nome do conjunto de dados é AirQuality, né? Qualidade do ar. Então observe aqui que nós temos dados do ozônio, radiação solar, vento para cada mês e para cada dia. Então imagine que você quer calcular a média mensal. Meu Deus, eu vou ter que separar esses dados para cada mês. Como é que eu faço isso de forma extremamente rápida? Vou te mostrar agora. Agora, antes de eu te mostrar isso, eu vou te apresentar um operador chamado operador pipe. Esse operador pipe, ele é o porcentagem maior que porcentagem, tá vendo, ó? É basicamente isso. E aqui, esse operador pipe, ele vai pegar um conjunto de dados que está no canto esquerdo e vai passar para o canto direito. Então, se eu colocar o número 2 aqui, ó, o operador pipe vai pegar esse número 2 e vai passar para cá. E quando chega aqui, o que é que acontece? A gente recebe esses dados. Então, a gente pode receber esses dados utilizando uma função qualquer. Por exemplo, a função cos. Olha que incrível. Veja, presta atenção que isso aqui é a base do negócio. Beleza? Bom, e aí o que acontece? Eu pego esse número 2 e passo esse número 2 para cá automaticamente através do operador pipe. Então, quando eu executar, ó, deixa eu apagar e executar, olha que incrível, calculou aqui o cosseno de 2, ou seja, o 2 saiu do canto esquerdo e foi para o canto direito através do operador pipe. Sensacional, todo mundo entendeu. Agora vamos para a vida real. Vou apagar isso aqui que só foi para você entender. Então, veja só. Eu vou pegar o meu conjunto de dados aqui, ó, e vou agrupar esses dados em função do mês. Então, eu vou criar um grupo de dados para cada mês. E depois eu aplico a média para ter uma média para cada mês. Olha que incrível, beleza? Como que a gente faz isso? Presta atenção, não cochila. A gente vai utilizar uma função para agrupar esses dados. E o nome dessa função é a função groupBy, que ela vem lá do pacote dplyr. Olha que sensacional. Então aqui, ó, dentro do meu conjunto de dados, eu vou agrupar, ou seja, formar grupos em função do mês. Então eu coloquei aqui, ó, dados, vírgula, e aqui eu coloco a variável, né, a coluna de dados, que é a coluna de dados month, né, que month quer dizer mês. Então, com isso, eu estou formando vários grupos de dados. Ó, vou colocar o cursor sobre a linha e vou executar. Quando eu executar, olha que incrível aqui. Ó. Aqui aparece que a gente formou 5 grupos de dados. Um grupo para cada mês. Sensacional! Então, agora que eu tenho os dados agrupados, eu pego esses dados agrupados e calculo a média para cada mês. Para isso, eu uso novamente aqui o operador pipe, ó, Ctrl+Shift+M. E aqui, olha que incrível, eu pego os dados agrupados e passo para a próxima função que eu vou colocar aqui, que é a função Summarize. Então, aqui, ó, dentro da função Summarize, eu vou calcular a minha média. Então, aqui dentro, eu vou colocar média
igual ao cálculo da média. E para eu calcular a média no R, eu utilizo a função min. E aqui dentro da função min, eu vou informar qual é a coluna de dados que eu quero utilizar para calcular a média. Eu quero calcular a média da temperatura, por isso que eu vou usar aqui a coluna temp. Então aqui dentro, ó, eu venho e coloco temp. Então agora quando eu executar, eu vou ter uma média para cada mês. Olha que sensacional. Tá aqui uma média para cada mês. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. Observe que por mais que você não tenha conhecimento de linguagem R, você conseguiu acompanhar tudo que te mostrei até aqui. Sabe por quê? Porque você está tendo acesso a um pedaço da metodologia do curso R. Mercel Santos. E lá no curso R. Mercel Santos, os alunos conseguem aprender a linguagem R do zero e as técnicas necessárias para fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido. Tudo isso do absoluto zero. Por lá, além de eu mostrar tudo passo a passo e do absoluto zero, ainda temos uma equipe de suporte para sanar todas as suas dúvidas. Ou seja, é praticamente impossível você não aprender a linguagem R do zero e as técnicas para fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido lá no curso R. Mercel Santos.